5 princípios básicos do treinamento que você deveria conhecer e eles deveriam conduzir o seu programa de treino. São eles: princípio de individualidade biológica, sobrecarga, continuidade, especificidade e reversibilidade. Calma, eu vou explicar um de cada vez para você entender a importância de cada um deles. O primeiro princípio, individualidade biológica. Com certeza você já se deparou em algum momento da sua vida em decidir copiar o treino de algum amigo, de alguma amiga ou dentro da academia, enfim, da planilha de corrida da internet. O que acontece, o princípio de individualidade é o primeiro princípio que rege todos os princípios nossos de treinamento. Por quê? O indivíduo ele é único e ele tem necessidades diferentes e benefícios diferentes com a condição do exercício que ele é proposto. Então, às vezes a pessoa copia o mesmo treino, a alimentação, o descanso, a suplementação e não tem o mesmo resultado que o amigo. Por quê? Porque você tem necessidades diferentes e seu corpo se adapta diferente dentro do programa de treinamento, seja na musculação, na corrida, na natação, enfim. Seu corpo ele é único e ele tem necessidades e as capacidades físicas são potencializadas de forma diferente. O segundo, nós vamos falar agora sobre o princípio de sobrecarga. O princípio de sobrecarga nada mais é do que a gente trabalhar com uma sobrecarga progressiva e adaptativa. Toda vez que você faz um estímulo num treino, o seu corpo vai gerar uma supercompensação, ele vai depreciar, vai gerar uma supercompensação e aí você vai aumentando sua performance. O problema é que o nosso corpo é inteligente e ele se adapta muito rápido a qualquer estímulo que você dê. Por isso que a cada vez que você faz um treinamento, independente dele qual seja corrida, natação, musculação, crossfit, enfim, seu corpo sempre vai ter uma depreciação para ter uma supercompensação. Se você dá o mesmo estímulo sempre, o seu corpo ele acaba não fazendo mais essa curva de supercompensação, ele estabiliza. Então, você precisa trabalhar com o princípio de sobrecarga. Então, não todo o treino, mas o treino precisa ter uma rotina em que você vai trabalhando com cargas progressivas. E quando a gente fala em sobrecarga progressiva, não é somente aumentar o peso. A gente tem 3 variáveis que nós podemos trabalhar dentro do princípio de sobrecarga, que é o aumento da carga, propriamente dita. Nós podemos trabalhar com o controle de velocidade, o intervalo de descanso, a velocidade de execução do movimento. Depois nós podemos trabalhar com a variável volume, que você pode aumentar o número de séries, o número de repetições, aqui se for na corrida, a distância percorrida. E nós temos ainda o aumento da frequência. Você pode aumentar o número de vezes na semana que você treina. Cuidado quando você for trabalhar com o princípio de sobrecarga, para você não fazer o aumento das 3 variáveis ao mesmo tempo. Então eu não posso, por exemplo, eu quero o princípio de sobrecarga, eu vou aumentar então a carga no meu treino, diminuir o intervalo de descanso e vou treinar mais uma vez na semana. Você está mexendo em 3 variáveis ao mesmo tempo. Você pode errar nesse processo e acabar gerando uma lesão. Então, escolha dentro do seu programa uma das 3 variáveis dentro do princípio de sobrecarga e aí você vai mudando e trabalhando. O terceiro princípio, o princípio da especificidade. Então, o princípio da especificidade, como o próprio nome diz, é que você precisa ser específico. Eu posso ser muito forte dentro do treinamento de força, dentro de uma sala de musculação, mas isso não me garante que eu serei um bom corredor. Do mesmo jeito que eu posso ser um bom corredor, isso não me garante que eu serei um bom nadador, porque as capacidades físicas elas têm especificidades. Então, por exemplo, se eu treino muita força, não significa que eu vou ter uma boa capacidade cardiorrespiratória. Então, especificidade dentro do programa de treinamento, você precisa ser, e quanto mais específico você for, maior vai ser o seu desempenho naquela modalidade específica. Então, de acordo com a modalidade que você pratica, você precisa ter especificidade. Jefferson, então quer dizer que se eu corro eu não preciso treinar força? Não é isso, mas a base de um programa de treinamento de corrida é claro, que para você melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, para melhorar a sua velocidade ou conseguir correr quilometragens maiores, você vai predominantemente trabalhar a capacidade cardiorrespiratória, mas você precisa também de um trabalho de força, de um trabalho de prevenção de lesão. Então, mas a especificidade é importante. Então, por exemplo, um ciclista não vai ter o mesmo nível de performance se ele decidir começar a correr, tá? Então a especificidade vai entrar nesse sentido. O quarto princípio é a continuidade, que nada mais é do que você se manter contínuo no seu programa de treinamento.
Tem estudos que mostram que em torno de 3 a 10 semanas que você para de fazer atividade física, todo o ganho que você teve, você perde. É meio injusto? É meio injusto. Mas essa é a realidade. Se você parar de treinar, você perde os benefícios que o exercício te proporcionou em torno de 3 a 10, 11 semanas. Então, Jefferson, eu preciso estar treinando para sempre? Se você quiser manter o seu nível de performance em manutenção ou melhorá-lo, sim, você vai precisar treinar aí para o resto da sua vida. Você vai precisar praticar atividade física para o resto da sua vida. Independente de qual seja a sua escolha, a continuidade vai decidir o seu nível de performance, ou em manutenção, ou se você quer melhorar, ou almejando algo novo, um desafio novo, uma prova de corrida, de bike, natação, enfim. O quinto e último princípio do treinamento, ele tem muito a ver com o princípio da continuidade, que é o princípio da reversibilidade. Por quê? Você não pode trabalhar dentro da programação de treinamento eternamente com a sobrecarga subindo e aumentando o seu nível de dificuldade dentro do treinamento. Você precisa de momentos de recuperação, é uma quebra. É como se a gente emprestasse um pouco da performance que a gente ganha, do benefício que a gente tem com o treinamento físico, mas a gente precisa devolver um pouquinho. Então, o princípio da reversibilidade é o período que a gente faz a regeneração, que a gente quebra esse ciclo de só trabalhar em progressão. Então, por exemplo, se você é um corredor e quer correr uma meia maratona, você não pode entrar na cabeça com o princípio da sobrecarga de trabalhar eternamente. Eu vou começando correndo 1 km, a prova é daqui 6 meses, então daqui 6 meses eu vou correr 1 km, depois eu vou correr 2, 5, 10, depois 13 até eu correr 21. Não funciona tão simples assim os programas de treinamento. A gente precisa respeitar o princípio da reversibilidade, a gente precisa dosar, fazer um processo de recuperação, que a gente entra na reversibilidade, recupera e dá um novo estímulo aí dentro do nosso programa de treinamento. Legal? Se você ficou com dúvida desse vídeo, são bastante informações, são 5 princípios, assiste de novo ele umas 2, 3 vezes para você entender mais amplamente os conceitos do treinamento. Valeu? Espero que a dica te ajude aí dentro da sua rotina de treino. Um abraço, tchau!